Professor, onde eu vou usar isso na minha vida? Eu duvido um professor que nunca ouviu essa pergunta. E também duvido um aluno que nunca tenha feito essa pergunta. Então é por isso que a gente vai inaugurar aqui uma série de vídeos de matemática aplicada no dia a dia. Que a gente vai pegar essas coisas que você aprende na sala de aula e mostrar como que você aplica isso no seu dia a dia para entender tudo que está acontecendo aí na sua volta. E aí, bora lá? Bora começar? O primeiro tema vai ser sobre funções. Vamos lá, vamos começar entendendo o que é uma função. Quando a gente fala assim, ó, fulano está em função de ciclano, significa que fulano depende de ciclano. Então, na matemática, todas as vezes que você tiver uma grandeza dependendo de outra, você vai ter uma função. Claro que essa é a explicação mais aplicada. Existem outros critérios técnicos para alguma coisa ser considerada uma função na matemática. Mas pra gente que vai fazer provas contextualizadas, igual o Enem, essa definição tá super legal. Então, sempre que a gente tiver uma grandeza dependendo de outra ou de outras, a gente vai ter ali uma função. Por exemplo, quando você vai abastecer o seu carro, o tanto que você paga, o preço que você vai pagar, ele é condicionado à quantidade de gasolina que você coloca no tanque do seu carro. No self-service, a mesma coisa. No açougue do supermercado, a mesma coisa. Só que quando você começa a olhar à sua volta, você vê que praticamente tudo pode ser explicado com uma relação matemática. E toda vez que a gente explica alguma coisa usando uma relação matemática, a gente está falando de uma função, porque existe uma relação de dependência. Então, se, por exemplo, eu pego o meu celular e jogo ele para cima, deve existir uma relação matemática que mostra a altura que esse celular está em relação ao tempo que eu joguei ele para cima. Isso é uma função aplicada no seu dia a dia. Essa funçãozinha de jogar o celular para cima, mais uma vez, só para poder gerar aí uma ansiedade, é uma função do segundo grau. Uma parábola explicaria essa movimentação. Por mais que o movimento seja linear, ele sobe em linha reta e desce em linha reta, a função, a relação matemática que explica isso é aquela que você vê lá na física, sabe? S igual a S0, V0t, metade de AT ao quadrado. Tem até umas frasezinhas bem engraçadas para poder explicar ela. Então, ela é uma relação matemática, apesar de você estudar lá na física, que mostra a altura, a posição que esse celular se encontra, dependendo do tempo de lançamento, o tempo que ele saiu da sua mão. E não é só isso. O batimento do seu coração, a pressão que a gente tem dentro do seu coração, ela vai variando de acordo com o tempo. De forma que isso é bem cíclico. Afinal de contas, o seu coração não pode parar de bater, não é mesmo? Então ele fica lá, tum-tum, 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 o dia inteiro. E toda vez que você tem uma relação matemática que explica alguma coisa cíclica, movimento das marés, o seu movimento de respiração, ou seja, a velocidade do ar entrando e saindo dos seus pulmões, toda vez que for cíclico, que for periódico, a gente diz que essa função é trigonométrica. Tá entendendo? Recentemente, a gente pôde acompanhar a evolução dos casos de Covid. Inicialmente, a gente tinha ali 1 caso, 3 casos, depois 10, 50, 100 casos, e logo em seguida a gente teve o quê? Milhares, milhões de casos. Toda vez que a gente tem um crescimento muito agressivo de alguma coisa, um crescimento muito acelerado, a gente diz que esse crescimento é exponencial, esse crescimento é geométrico. E isso se enquadra numa função exponencial. Ou seja, existiria uma relação matemática que explicaria a evolução dos casos de Covid. Basicamente, toda vez que você multiplica uma determinada quantidade sempre pelo mesmo número, você já deve ter visto isso em progressão geométrica, né? Você está ali numa função exponencial. Aquilo pode ser explicado por uma função exponencial. Além do mais, quando você está com a garganta ruim, você está passando mal, e aí você vai tomar um antibiótico para poder matar aqueles vírus, aquelas bactérias. Logo nas primeiras horas você já sente o benefício daquele remédio. Por quê? Porque grande parte dessas bactérias e vírus, eles morrem ali nas primeiras horas. E aí você já começa a melhorar. Entendeu? Tudo isso aí, função exponencial. E, gente, a matemática está exatamente em tudo à sua volta. Por exemplo, quando você corta o cabelo, inicialmente o cabelo cresce um pouco mais rápido e conforme ele vai ficando maior, ele vai crescendo mais devagar. Essa mesma ideia está associada ali ao crescimento de uma planta. Quando você planta ela, ela começa a crescer rapidamente e conforme ela vai ficando maior, ela passa a crescer
cada vez mais lentamente, até se tornar bem grande, né? Todas essas ideias de crescimento rápido inicialmente e que são crescimentos um pouco mais lento em seguida, são ideias inseridas em funções logarítmicas. E tem coisas que você usa todo dia, por exemplo, o seu ouvido para conversar com as pessoas, que a unidade que é medida a sua audição, a escala decibel, é uma escala logarítmica. Também é aplicada na escala Richter, sabe? Aquela que mede a intensidade dos terremotos. Nesse tipo de escala, a progressão da força de um terremoto não é linear. Ou seja, você tem lá um terremoto na escala 7, na escala Richter grau 7. E aí ele aumenta, por exemplo, um outro terremoto para a escala 8. Isso não é o mesmo aumento de intensidade do 8 para o 9, por exemplo. Tá? Então, a escala logarítmica ela serve para medir coisas que não evoluem progressivamente, a intensidade, a força, como é a nossa audição e como é o terremoto também. E aí, deu para ver que função realmente está em tudo, né? Basicamente, tudo que você pode transformar numa relação matemática, uma relação entre grandezas, uma relação entre coisas que estão acontecendo aí à sua volta, a gente chama de função. Função é um assunto muito cobrado na prova do Enem, justamente porque tem infinitas contextualizações. Se a gente fosse juntar todas as funções e as 5 principais que a gente conversou aqui no vídeo, função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica, se a gente fosse juntar todas elas num mesmo pacotinho, você veria que esse é um dos assuntos que mais caem na prova do Enem. Destaque para a função do primeiro grau, tá bom? Já que a gente vai falar de prova, a função do primeiro grau é disparado a função que mais cai na prova do Enem. E esse foi o nosso vídeo da semana, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei pra gente saber e poder fazer mais vídeos assim. E aproveita também e já se inscreve no canal, a gente tá perto de bater 2.000 inscritos, então dá essa forcinha pra gente poder chegar nesse número mais rápido. Galera, aproveita também e já compartilhe com seus amigos e te vejo na semana que vem, tá bom? Grande beijo no seu coração e até lá!